aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi em duas partes e eu tenho certeza que um dos assuntos vocês já imaginavam. A conversa de Lula e Trump. E aí? Rolou a química? Não rolou? É pra celebrar? É pra ficar triste? É pra acreditar na Globo? Não é pra acreditar em nada? É pra ser fanático? O que está acontecendo? Bom, temos algumas respostas e quem as trazem é a própria imprensa. Vocês vão ver alguns jornalistas específicos, mas também quero mostrar algumas safadezas que rolaram ao longo do dia de ontem, em especial a turma da Globo, né? A Globo realmente só fechando, né? E se fechar ainda é pouco, porque não vai pagar, né, todo o prejuízo que já causou a história brasileira. Então na primeira parte eu vou falar bastante sobre isso. Quero mostrar para vocês o que saiu na matéria, a nota oficial do governo, a postagem do Donald Trump. E aí começar a trazer esses bastidores, algumas coisinhas que rolaram nas redes sociais, etc, tudo mais. E um vídeo, a gente fecha essa parte com um vídeo do Valdemar da Costa Neto. Aí na segunda parte, a gente continua falando de Brasil 2026, nosso futuro, pegando o gancho no vídeo do Valdemar para falarmos do Ciro Nogueira, do desembarque que nunca acontece do PP e alguns assuntos que estão rolando aí, que rolaram nas últimas horas, inclusive relacionados a Bolsonaro, bolsonarismo. Quero trazer algumas coisas também do Eduardo Bolsonaro nessa segunda parte, que eu acho que são relevantes. E me apareceu na minha timeline ontem um estudo da esquerda sobre a direita, né, sobre o bolsonarismo. E não é assim estudo qualquer, estudo mesmo, artigo científico, publicado, né? Eu quero dar uma olhada com vocês, porque eu acho que vale alguns comentários. Enfim, depois dessa longa introdução, vamos que vamos. Hoje, só para avisar, meu nariz está atacado, a umidade aqui do ar está baixíssima. Até comprei um umidificador de ar, mas só deve chegar amanhã. Sabe, tá sofrível para mim o dia de hoje. Mas vamos lá. O senhor Donald Trump ontem publicou esse tweet aqui após a ligação com o Lula. Esta manhã tive uma ótima conversa telefônica com o Lula, presidente Lula do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa. Nossos países se darão muito bem juntos. Depois disso daqui, o Trump ainda respondeu, possivelmente foi uma pergunta daquela Raquel, e o sobrenome dela começa com a letra K, ela trabalha na Globo News, eu não sei pronunciar, e aí pergunta lá da ligação com Lula e tudo mais, e ele fala mais uma vez, tá ali ó, Trump diz que Lula é um bom homem após telefonema com o petista. Tivemos a última conversa e vamos começar a fazer negócios, afirmou Trump nesta segunda-feira. Aí o governo brasileiro publicou essa nota aqui, a nota oficial, telefonema entre os presidentes Lula e Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, um telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou, aí estão os pedidos, né? A retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Tá, mas e ofereceu o quê? Nada, por hora. Só pediu, retira aí. Tá bom. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira e o Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula de ASEAN, na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Tá disposto para ir, hein? Aí um que ia falar na hora certa, agora tá se oferecendo para tudo. Bom, com isso daqui, foi o suficiente para a imprensa brasileira começar a fazer a festa.
Vou trazer algumas matérias, vocês devem ter visto ontem, mas só para a gente, né, se posicionar. Trump ignorou Bolsonaro em conversa com Lula e ministros comemoram. Julgamento do ex-presidente não foi tema do diálogo entre os dois presidentes nesta segunda. Para integrantes do governo, isso mostra que o ex-presidente perdeu importância junto ao governo dos Estados Unidos. Será? Bom, isso aqui é a versão da Mônica Bergamo, né, amiga dos petistas, dando voz ao petismo. A gente vai poder ver isso aí nos próximos dias. Será que a Mônica Bergamo está certa? Não sei. Acho que não é bem assim. Bolsonaristas oscilam entre ignorar telefonema e dizer que Lula cai na armadilha de Trump. Tá, e era para fazer outra coisa? Porque a matéria, sei lá, parece que trata como se os bolsonaristas estivessem errados nos seus posicionamentos. Era para fazer o quê? Celebrar a conversa? Não entendi. Enfim, aliados de ex-presidente se dividem sobre fator Rubio e outros optam por divulgar ato a favor de anistia. Ligação entre americano e presidente brasileiro ocorreu na manhã desta segunda, dia 6. Aí vem o Estadão. Química entre Lula e Trump deve ter aumentado ainda mais. Avalia Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados, interpreta que o presidente norte-americano deixou a questão política de lado e passou a focar no debate econômico. Deixou a questão política de lado. Deixou a questão política de lado. É o que diz o Estadão, tá? Tá certo. Aí vem a Globo News. Vamos deixar a primeira imprensa falar. Depois a gente mostra o outro lado. Valdo Cruz, às 3h40 da tarde. Tá vendo aqui, né? 6 de outubro, 3h40. Sóstenes Cavalcante sentiu o golpe. O líder do PL na Câmara declarou que a escolha de Trump em colocar Marco Rubio como responsável da negociação é uma jogada de craque. Para o comentarista, né, ou seja, para o Valdo Cruz, Sóstenes tenta se apegar à ideia de que Marco Rubio é mais ideológico que Trump, mas quem manda é Trump, não Marco Rubio. Ou seja, não muda nada. O fato de ser Marco Rubio, sabe? Como diz o Estadão, deixou a política de lado, deixou tudo de lado. Agora é só amizade, ser amigos, derrubar tudo, voltar com uma sequência. Vai até pedir desculpa pro Brasil. Acabar até dar um desconto. Vai zerar as tarifas. Aí começa. A mesma Globo. A mesma Globo do Valdo Cruz. A conversa foi boa, né? Mas... Já viu mas? Mas... Marco Rubio não é bom sinal. Mas... Aí o inimigo diz, né? A euforia está passando na redação do jornalismo da Globo. Merval resolveu não comprar o otimismo e alertar que não é bom sinal negociar com o Marco Rubio. E no texto do Merval tá ali, ó. É um bom sinal ter havido a conversa entre os presidentes Lula e Trump, sinal de que as coisas continuam caminhando para o entendimento, mas não vejo como bom indício a designação do secretário Marco Rubio como interlocutor. É claro que o governo brasileiro tem que dizer que é bom. Rubio é parte radical mais anti-esquerda é a parte radical mais anti-esquerda do governo Trump, detesta comunistas, a família fugiu de Cuba por causa de Fidel Castro e tem fixação na ideia de que Lula é comunista. Não sei como pode ajudar, a não ser que Trump seja um líder tão forte que Rubio mude de posição de acordo com o desejo do presidente. É um bom sinal, porém, que tenha havido esta conversa e com ministros, porque não é uma conversa pessoal que permita algum desvio ou armadilha. Vamos torcer para dar certo, porque o caminho para a solução é a negociação. É lindo de ver a Globo torcer para dar certo, porque no governo Bolsonaro a Globo não torcia, a Globo trabalhava para dar errado. Ainda na Globo News, às 4h49 da tarde. Exatamente 1h09 depois da grande fala, da grande análise do grande Valdo Cruz. Ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Bom, eu acho que é alguém que tem algum conhecimento, né? Ex-secretário de Comércio Exterior. Não está se discutindo comércio, tarifas. Então, acho que esse rapaz aqui deve ter algum fundamento, senão ele não tinha nem sido chamado para ir na Globo News. Então, o ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil diz que, com a indicação de Marco Rubio como interlocutor dos Estados Unidos, o fator político vai estar sobre a mesa de negociação.
Oxê. Uai. Não. É fake news. Porque o Estadão me garantiu que não, pô. O Estadão me garantiu que não. Deixou a questão política de lado. O Estadão me garantiu que não. E agora? Eu acredito em quem? No Estadão ou na Globo News? Quando eu tava assistindo, não consegui terminar ainda, mas tava muito bom. Um típico debate que você não escuta no mainstream das redes sociais, que já é um ambiente alternativo. É o Murilo Rezende. O Murilo é lá do Instituto Borborema. Cara de direita, né? Só que tem uma visão econômica bem diferente. Aí ele tava lá no Três Irmãos falando sobre os bancos, usura, criticando bastante tudo que tá acontecendo. E aí ele fez uma ponderação que às vezes a gente não para pra pensar, que ele fala o seguinte: toda vez que a imprensa chama um economista pra falar, que é esse caso aqui, ó, economista-chefe, ele perguntava pros hosts: onde é que economista trabalha? Onde é que economista trabalha? Ele perguntou isso. Daí eu fiquei pensando realmente, né? Onde é que economista trabalha? Eu nunca trabalhei numa empresa no Brasil, nem vi aqui alguém que contratasse um economista. Na empresa que tu trabalha, tem um economista? A vaga para economista. Normalmente, qual tipo de lugar que contrata economista? Bancos? Casas de investimento? Mas na parte do tempo são os bancos. E quem é que a imprensa leva para falar de questões econômicas? Economistas. Será que os economistas vão falar algo que os seus empregadores não querem ouvir? E aí, quando a gente para e pensa no cenário político eleitoral brasileiro, onde toda a Faria Lima trabalha dia sim, dia também, para tentar destruir o bolsonarismo ou qualquer força antissistema, quando você vê esse tipo de coisa, fala: ah, rapaz, não é que isso realmente faz algum tipo de sentido? Economista é um negócio complicado, né? Só arruma emprego em banco. Mas aí, né? A Welber Barral cita a questão da liberdade de expressão e o papel da China na América Latina. Parece que a política vai estar na mesa. Mas isso aqui, obviamente, não convence ninguém, né? Só um comentário, um único comentário da Globo News não é o suficiente para rebater a passada de pano do Estadão. Mas vamos lá. Rubens Barbosa, ex-embaixador, vê com preocupação a indicação de Marco Rubio para negociar com o Brasil. Vamos ver aqui. A preocupação minha é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente, ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. Bora ver, né? Bora ver. Mas eu tenho certeza, gente, que para vocês não é o suficiente só ouvir da boca de um ex-embaixador, principalmente quando ele diz, né, que o normal é escalar alguém do Departamento de Comércio, Departamento do Tesouro. Eu sei que vocês não se dão por satisfeitos com isso. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, já já. Com calma. Diferente da imprensa, a gente prova. Meu Caio Junqueira. Setor privado adota otimismo moderado após a ligação entre Lula e Trump. Por quê? A leitura é de que ter Marco Rubio conduzindo as negociações não é um bom sinal. É que ele é próximo ao bolsonarismo e defendeu o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí? Fico com Valdo Cruz? Fico com o Estadão? Ou fico com Caio Junqueira? Eu fico com o flautista de Genebra.
Pra mim, que eu quero saber o que tá acontecendo lá fora. E se é por ficar feliz ou triste, é ele. Sempre ele. Escolha de Trump para negociar com o Brasil preocupa setor privado nacional, que é exatamente o que o Caio Junqueira disse, mas com mais detalhes. A esperança era de que os canais de diálogo não passassem pelo secretário de Estado norte-americano, responsável por escrever as partes mais duras do discurso de Trump na ONU contra o Brasil. Quando o presidente americano desviou do texto para elogiar Lula, Rubio não disfarçou sua frustração. Nos últimos meses, os raros contatos do Brasil com os Estados Unidos tinham sido por meio do Escritório de Comércio da Casa Branca e com o Departamento do Tesouro, além do Departamento de Comércio. A diplomacia, por sua vez, sequer designou um embaixador para o Brasil. Com claras ambições presidenciais, o chefe da diplomacia americana e filho de exilados cubanos também tem liderado uma forte pressão nos países latino-americanos para conter a agenda progressista. Rubio é um velho conhecido do governo Lula. Nos últimos 2 anos, ele tem criticado e atuado nos bastidores, acusando Brasília de ajudar Nicolás Maduro e outros líderes de esquerda na região. Ele também foi uma das vozes a atacar o Brasil por conta do tratamento a Elon Musk. Mas, agora acabou. Agora acabou para Eduardo Bolsonaro. Não sei se é bem assim não, viu? O Jamil Chad tá meio que me convencendo que não. E eu falei que ia aprovar, né? Porque o embaixador disse, não, normal é escolher alguém da área comercial, departamento de comércio, departamento de tesouro para conversar. Mas será que isso realmente é o normal? E tá aqui, ó. 3 notícias. AP, talvez o maior grupo aí de briefing do mundo, porque as notícias da AP são republicadas por todos os portais do mundo, inclusive a Globo, o lixo da Globo. Reuters e G1. Mas tá aqui, ó. Os negociadores comerciais dos Estados Unidos e da Europa dizem progresso, mas nenhum avanço nas negociações tarifárias em Paris. Quem que estava representando os Estados Unidos aqui? O representante comercial Jameson Greer. China. O chefe comercial de Trump, Greer, diz que 55% das tarifas da China são um bom status quo. Mais uma vez, comercial. Já o Brasil, Marco Rubio, que é um secretário de Trump que negociará tarifas com o Brasil. Chefe da diplomacia. Será mesmo que a componente política não vai estar na mesa? Eu acho que não vai ser bem assim como o Valdo Cruz, os golpistas do Estadão que trabalham para a família Mesquita, né, e outras pessoas estavam vendendo ao longo do dia de ontem. Será que a Mônica Bergamo terá muitos motivos para celebrar? Rapaz, tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui em vídeo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, porque eu achei engraçado. Dei até risada ontem. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Acho que é esse aqui. Foi esse aqui. Pronto. Foi esse aqui, ó. Esse aqui mandou bem. Gostei da analogia. Aliado de Bolsonaro compara indicação de Rubio como interlocutor com Lula a de Paulinho como relator da anistia. Foi o Fábio Van Garten que falou isso daí, né? Aprovaram a anistia, mas o relator é o Paulinho da Força. Abriu diálogo, mas o relator é o Marco Rubio, né? Marco Rubio está para Lula como Paulinho da Força está para a anistia. Eu gostei. Acho que o Van Garten mandou muito bem nessa analogia. Conseguiu não só tirar uma onda com Lula, como também conseguiu expor, né, a hipocrisia e o que estão fazendo com a anistia, que já virou dosimetria, né? Já desfiguraram em todo o processo. O Van Garten mandou bem nessa. Baita analogia. Mas vamos voltar. Brian Winter. Quem é Brian Winter? Vou até falar primeiro quem ele é. Brian Winter é coautor com FHC do livro O Presidente Brasileiro por Acidente, né? Uma memória. Não foi por acidente, né? O FHC foi feito. Mas enfim, ele é parceiro do FHC. A pergunta que eu fiz pro GPT foi a seguinte: quais os vínculos e ligações entre Brian Winter e o ex-presidente FHC? Porque eu sabia que eles são parça.
Análises e entrevistas. Como analista político, comentarista especializado na América Latina, o Inter frequentemente cita FHC em suas análises, escreve sobre políticas, histórico, legado e influências de FHC no Brasil contemporâneo. A Globo trata como um grande analista de América Latina e tudo mais. E este rapaz, que eu acho que não é de direita, que inclusive também está no Council of the Americas, grupo ligado aos Rockefeller, sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã. Os brasileiros acham que correu bem, mas, eu não gosto dessa palavra, mas nomear Marco Rubio como homem de ponta de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil. Ele é um cético de longa data em relação a Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais. Aí vamos voltar pra gente falar de algumas coisinhas. A safadeza e a vagabundagem da turma da Globo. Eduardo postou aqui a notícia. Rubio liderar negociação de tarifas complica o Brasil, diz embaixador. É uma nota publicada pelo UOL que só, transcreve o que diz lá o ex-embaixador, o Rubens. Rubens alguma coisa, esqueci o nome dele. Aí, olha o que Eduardo disse. Não complica o Brasil, nos ajuda. O secretário Rubio conhece bem a América Latina, sabe muito bem como funciona os regimes totalitários de esquerda na região. Sabe como o judiciário foi instrumentalizado como ferramenta de perseguição política, ele não cairá nesse papo furado do regime, de independência de um judiciário aparelhado. A escolha do presidente Trump só complica o regime de exceção, golaço. Eu acho que fica claro que Eduardo está celebrando o ocorrido. Eu acho que vocês, o português, né? O português, eu acho que deixa isso claro. Mas talvez não, talvez nós sejamos burros. Espertos são os vagabundos da Globo. Olha o que a Eduardo escreveu. Não complica o Brasil, nos ajuda. Aí a Globo coloca aspas. Aspas é quando você copia e cola exatamente como a pessoa disse. Isso daqui é falsidade ideológica. Não torne as coisas mais difíceis para o Brasil. Ajude-nos, diz Eduardo Bolsonaro após Trump delegar negociações a Rubio. Tinha que ser preso esse jornalista. Eu tô perdendo a paciência, sabe? Negócio de abrir precedente, tinha que meter... não dá. É um absurdo isso daqui. Eduardo falou isso pra você colocar em aspas. Em aspas. Não complica o Brasil, nos ajuda. Ele não tá falando por Marco Rubio não complicar, não tornar as coisas mais difíceis. Ele tá falando não, porque olha qual é a manchete. Rubio liderar a negociação de tarifas complica o Brasil. E ela tá falando, não complica não, nos ajuda. Complica o Brasil é deixar as coisas como estão. E se você ainda acha que talvez você que tenha o problema de interpretar texto e o pilantrinha da Globo que está certo, pois bem, a própria Bela Megali da Globo discorda de seu colega. Eduardo Bolsonaro reage à conversa entre Lula e Trump e elogia Rubio como interlocutor. É mole uma coisa dessa? Como bem diz a Yara, a Globo sofre de bipolaridade. Qual das opções no mesmo dia são verdadeiras? Eduardo acha que ficou difícil ou elogia? Todo mundo sabe, né, Yara? Todo mundo sabe. Eu sei que você também sabe, mas colocou só aí pra provocar, né? O jornalismo profissional. Ai, a Globo é uma desgraça, viu? Meu Deus, não tem outra palavra pra falar isso aqui, não. Vamos voltar pro flautista de Genebra. É uma coisa que vocês deviam se perguntar, né? Como que alguém que trabalha pro UOL tem dinheiro pra morar em Geneva e em Nova York ao mesmo tempo e ficar nessa ponte aérea cada dia tá num lugar? Será que é o UOL que tá bancando essa vida mansa do Jamil? Porque eu não consigo acreditar nisso, né? Porque o Jamilzinho, o porta-voz da ONU contra o Brasil, o lacaio do Jorge Soros contra o Brasil, né? E o cara que sabe tudo, toda vez que tem algum assunto contra o Brasil, que vem de fora, ele tá lá batendo palma, batendo bumbo e vendendo narrativa. Aí o Jamilzinho, ele dá letra do que o governo realmente espera disso tudo. Eu não sei nem se o governo quer resolver a questão econômica. Lula só quer impedir o que ele sabe que é possível. E que no caso dele a coisa foi bem mais embaixo, né? Que foi o golpe contra Bolsonaro em 2022. Lula tenta congelar a crise e evitar a ingerência de Trump na eleição de 26. A meta final é política.
é desmobilizar a influência bolsonarista em Washington. Com isso, o objetivo é congelar o envolvimento e a entrada de Trump e seus assessores nas eleições de 2026 no Brasil. Mas quem se preocupa não, Lula. Não vai ser nem de perto o que vocês fizeram. Até a CIA no Brasil em 2022, aí são dos 500. Esquece, pô. O Trump não chega nem no chulé o que Biden fez pra te ajudar. Isso aqui não vai aparecer na Globo News, né? Mas de jeito nenhum. Pra fechar esse primeiro bloco, pra gente falar mais. Não venham me falar que o Valdemar tá gagá, que o Valdemar não sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem, muitíssimo bem. Isso daqui é proposital. O objetivo de Valdemar, se ele puder, Ave Maria, ele quer fazer com o Bolsonaro o que o PT quer fazer com o Bolsonaro. A gente volta com a Edilene. Edilene, você conversou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? O que ele disse sobre a conversa entre Lula e o presidente Donald Trump? Pode parecer surpreendente, Leandro, mas ele disse que gostou muito desse encontro, que acha que Brasil e os Estados Unidos devem acertar as tarifas, como os Estados Unidos fizeram com outros países em outras ocasiões, ao longo desse tarifaço, dessas tarifas diferentes que têm sido aplicadas na sua gestão. E em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto diz que tem esperança de que ele não seja abandonado por Donald Trump. Isso significa que as punições ao Supremo Tribunal Federal com a Lei Magnitsky devem ser mantidas na avaliação de Valdemar da Costa Neto. Mas as punições coletivas, o tarifaço que atinge toda a população brasileira, na avaliação dele, deve ser um problema resolvido entre Trump e Lula. Ele disse também que não esperava que fosse diferente, que sabia que o presidente americano não maltrataria o presidente Lula. Então, ele elogiou essa reunião, que pode parecer surpreendente, mas na verdade não é, porque pegou muito mal, principalmente para a direita ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa do tarifaço. Então, Valdemar da Costa Neto, como um político de visão, que é um cacique da política brasileira, já implementou esse discurso dizendo que é contra o tarifaço e que acha que Trump vai resolver esse problema com Lula e que a questão política ficará separada. A exemplo do que fez Hugo Mota, elogiou e disse que gostou da reunião entre os dois. Leandro. O que eu não vejo o Valdemar falar, porque quem controla a coleirinha dele, quem troca a fralda suja dele, toda a cagada, é o Duda Lima, é da prisão ilegal de Bolsonaro. Você podia, Valdemar, falar disso. Quando Duda Lima troca a sua fralda, tudo cagado, você ia falar, ó, cara, Valdemar, o Bolsonaro tá preso aí, sabe? Sem denúncia. Preso sem denúncia. Isso o Valdemar não tem tempo pra falar. Agora, pra elogiar a conversa, tudo mais, torcer pra o Bolsonaro não ser abandonado, aí ele é o primeiro a aparecer, rapaz. Esse Valdemar, hein? Esse Valdemar tá demais. Melhor que ele, só quem? O grande Ciro Nogueira. A turma fez aqui essa homenagem ontem pro Ciro. Não entendi porquê, né? Funcionário do mês. Eu acho que tá rebaixando o Ciro, né? O Ciro não é um funcionário do BTG. O Ciro é um fã, sabe, do André Esteves. Talvez, se um dia André Esteves se tornar, né, um messias, Ciro Nogueira com certeza será um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, que é quase um deus na Terra, que você não pode questionar de jeito nenhum. Essa imagem aqui, na verdade, não é a parte importante. É só porque eu achei curioso. A parte importante é a que tá lá embaixo, ó. Ciro Nogueira pede ao Supremo para visitar Bolsonaro após afirmar que só Tarcísio e Ratinho são viáveis em 2026. Será que Ciro tá indo lá para ver se Bolsonaro tá bem, tá precisando de alguma coisa? Ou tá indo lá mais uma vez pressionar Bolsonaro, botar a faca no pescoço, tentar se emplacar como vice-presidente? Criticar por criticar é fácil, né? O povo quer solução também. Pois bem, eu tenho solução. Eu acho que o Ciro Nogueira, antes de querer pressionar os outros, tem coisas que são mais prioritárias, já que o objetivo, como ele diz, né, o grande adversário a ser derrotado é o Lula. Então, se esse é o grande problema, Ciro Nogueira, temos que nos unir para derrotar o Lula. Antes de visitar Bolsonaro, para pressioná-lo, chantageá-lo, você deveria, cara, dar um jeito no seu partido. Pressionado a deixar o governo, Fufuca diz que estará ao lado de Lula em 2026.
Cadê Ciro? Tu prometeu pra gente que em setembro União Brasil ia desembarcar do governo, Ciro. E ninguém nem tá te cobrando pra o Lira entregar a presidência da Caixa. Cadê Ciro Nogueira? Discípulo do André Esteves, apóstolo do André Esteves. Faz alguma coisa, miséria. Fala da prisão injusta de Bolsonaro. E aí o pessoal até colocou o vídeo na internet, nem vou dar play nessa porcaria aqui. Isso é até bom que colocou duas falas. A fala do Fufuca, em 2022, apoiando Bolsonaro, porque queria se eleger. E tá ali, ó. Em evento com Lula, Fufuca diz ter cometido um erro ao apoiar Bolsonaro em 22. Fufuquinha afirmou, entretanto, que sua alma, coração e força de vontade estarão do lado de Lula nas eleições de 2026. Ciro Nogueira, resolve teu partido primeiro, cara. Dá teu jeito aí, dá teus pulos. Só abrindo parênteses, né? Antes de falar um pouco mais da União da Direita, seu Kassab também, né? Devia tomar conta do próprio partido. Otto Alencar, da Bahia, avisou Ratinho Júnior que apoia Lula em 2026. Ai. Mas, Ciro, o problema não são os problemas são os bolsonaristas, né? No final do dia, o problema sempre são os bolsonaristas, cara. É incrível. Aí corta pra União da Direita. Se Bolsonaro apoia Tarcísio, anúncio não será feito agora. Tem que deixar tudo no clima. Eita, calma, Faria Lima. Calma, André Esteves. Aí Renato diz, né? O Valor Econômico está sugerindo ao mercado esticar o trade T até abril. Vai acabar infartando muito liberal Ciro Nogueira. Há interesse em manter o ambiente de expectativa, especulação e acomodação de interesse. E não só isso. Manter um clima, né, que talvez valha a pena comprar determinadas ações, que caso um presidente liberal vença, tendam a se valorizar. Talvez algumas pessoas da Faria Lima já perceberam que isso não vai acontecer, mas como já compraram ações e querem vender essas ações sem perder dinheiro para os Oreia Seca, às vezes é bom manter esse clima. Não, teremos um grande presidente liberal a partir de 2027. Enfim, essa postergação também tensiona o sistema político para o desespero do Centrão. A direita limpinha quer previsibilidade, o Centrão quer preço e os liberais querem que o risco Bolsonaro seja neutralizá-lo antes de alocar capital político. Aí corta por liberais. Temos ali o Canseira, é um liberal lá do Twitter. Bolsonaristas da direita aloprada terraplanista destroem tudo e todos que tocam, pois são uma seita radical. Se eles decidem, por exemplo, que Bolsonaro é seu candidato, mesmo com ele inelegível, irão defender isso e destruir todos que se opuserem às suas ideias idiotas. É por isso que qualquer candidato que a direita aloprada terraplanista apoiar será destruído, porque eles vão perder os votos de todos os outros eleitores que não são da seita burra. Eles simplesmente acham que o mundo gira na sua volta e o voto dos outros 90% não importam. É a burrice em grau máximo. Aí o Mafinha responde. O Mafinha fala assim, ó, eu vou colocar essa carapuça. Eu, pessoalmente, eu não destruo ninguém. Destruir para mim é o que fizeram com os bolsonaristas nesta década. Prisões ilegais, bloqueio de contas, exílio, né? Destruição de empresas, de canais, impedir que a pessoa ganhe dinheiro com o próprio trabalho. Isso é destruição. Isso é destruir. Criticar e se manifestar nas redes sociais, isso não é destruir. Outra coisa, é impressionante como nos desprezam. Nem para conquistar nossos votos, os liberais conseguem ser minimamente educados. Ou somos chamados de aloprados, ou de gado, ou de golpistas. Depende da época do mês. E o nosso crime? Qual o crime dos bolsonaristas? É defender a nossa agenda, nosso movimento político, defender o nosso líder. Não pode defender o Bolsonaro. Somos obrigados a aceitar os nomes que eles escolhem. E aí o Mafinha diz, eu não sou obrigado a nada, ainda, né? Talvez chegue o dia de realmente ser obrigado. Mas não sou obrigado a escolher nada. Mais um dia que o Carlos tenta falar
mas segue falando para as paredes porque não encontra eco na classe política. Jair Messias Bolsonaro, o principal líder político do país, segue preso ilegalmente, torturado diariamente, enquanto nenhum integrante da chamada União da Direita se manifesta com uma única palavra ou ação jurídica e política diante da destruição completa da democracia brasileira. Que tipo de movimento político é esse? Que tipo de movimento político e econômico é esse? Que há tempos tolera e legitima ilegalidades, tratando como normalidade democrática um regime de exceção disfarçado de Estado de Direito. Você não consegue nem proteger o líder. Vai pra onde no final do dia? Vai pra onde no final do dia? Sabe, você vê, os Estados Unidos, né, trata sempre o seu presidente com aquela pompa, com aquela segurança, onde o presidente vai, é todo, né, uma escolta atrás para proteger, porque é o cara que o povo escolheu para estar ali e que às vezes o segurança vai se colocar na frente de uma bala porque você tem que proteger o presidente a todo custo. No Brasil, não. No Brasil, o pessoal quer entregar Bolsonaro na boca dos leões e errado é quem tenta defender o Bolsonaro. É o liberalismo brasileiro. E a gente vai falar mais sobre isso, né? E aí o Carlos pergunta, para que tipo de movimento político e econômico é esse? Bom, ele também vai falar sobre isso, né? A união da direita, o antipetismo puro e simples. Mas antes de falar sobre isso, na verdade já falando sobre isso, mas só vou fazer uma quebra já já, é esse movimento aqui, ó. Eduardo colocou um recorte no meu vídeo ontem que eu tô comentando sobre o caso do Moro. E Eduardo traz mais detalhes, ele até coloca a noticinha do que aconteceu, que eu relato, né? Eu falo, ó, o Moro que tá aí, eu falo, o Moro não tem nenhum direito de sequer se defender. Ele tem que aceitar o que vier do judiciário a todo custo. Porque o Moro defendeu, em 2020, depois da busca e apreensão contra a direita, em 27 de maio de 2020, foram 29 mandados de busca e apreensão contra diversas pessoas. Isso não foi à toa. Quero comentar um pouco mais sobre isso hoje, relembrar o que foi que aconteceu na época. Quero relembrar também um pouco da saída do Sérgio Moro. Vocês lembram das mensagens que o Moro divulgou na época? Você lembra de alguns detalhes curiosos, tipo a hora que o Moro bateu o print das mensagens? Por que a hora importa? Vocês lembram que as mensagens apareceram no Jornal Nacional? O que algumas pessoas de peso, como o Felipe Martins, tá preso até hoje, basicamente, né? Até na solitária ficou. O que é que o Felipe Martins falou quando o Moro saiu do governo? A gente tem que relembrar umas coisinhas. Quais foram as ordens que saíram de cima para baixo do judiciário em relação à PF, à equipe dos inquéritos? Mas enfim, quando o Carlos pergunta, né, que tipo de movimento político e econômico é esse que há tempos tolera e legitima ilegalidades? É esse daqui, é o movimento do Moro, dos apoiadores do Moro, os apoiadores aí da Farinha Lima, são os mesmos. Essa direita que não suporta o Bolsonaro, essa direita tradicional, que alguns chamam de tucanos, né? Chama do que quiser, que odeiam o fato de que quem lidera esse bloco é o Bolsonaro e não eles. Enquanto o Eduardo Bolsonaro está comentando sobre isso ontem, e eu tento fundamentar bastante as críticas que eu faço ao Moro e diversas figurinhas, como o parceiro dele, Deltan Dallagnol, tô passando ontem no Twitter e eu vejo isso daqui. Lá vem o Flávio Morgenstern, que quando não tá aí a serviço do Jairo Leal, que é o verdadeiro dono da Revista Oeste, tá dando chilique aí nas redes sociais. Justiça condena Cabral e Pezão a pagar 4 bilhões por corrupção. Aí ele tá ali, né, me provocando. Certamente vai ter comentário do Kim Pai explicando amanhã. Vai, tá errado mesmo. Robô tem que pagar. É isso. Mas porque segundo ele, né, não sei se vocês viram o vídeo dele, ele, a Bruna Torlai, junto com o Bernardo Kister, falando que eu sou, né, o amigo do Gilmar Mendes. Estou a serviço do Gilmar Mendes. Aí a Pamela comenta, né? O cara dorme e acorda pensando no Kim. Que maluquice, bicho. E por quê? Porque eu não posso falar do Moro. Eu não posso falar do Deltan Dallagnol, que também colocou a coleirinha nele. E aí eu quero comentar as coisas com vocês, né? Ele ficou muito incomodado ontem com aquela postagem do Eduardo. Aquele recorte do Eduardo, esse aqui, ó, deixou ele muito revoltado. Mas como assim? Eduardo postou um recorte desse orelhudo. Aí, olha que curioso. O Eduardo, ele só tá mantendo a coerência
O Eduardo não tá me fazendo nenhum favor nem nada. O Eduardo, ele só tá mantendo a coerência. E é por coisas como esta que eu apoio o Eduardo. Por ser uma pessoa coerente. Por ser uma pessoa que consegue compreender que tem coisas que não são erros, não são aleatoriedades. E é por conta disso daqui que nós enfrentamos a perseguição e a ditadura que se instaurou no Brasil hoje. Quando o Moro defendia que ninguém sério questiona o poder da Suprema Corte de dar a palavra final, Eduardo rebatia o Moro, dizendo: tenta mudar a primeira e a segunda emenda através de uma mutação constitucional para você ver. Vai lá. Mas eu não posso falar do Moro, não. Senão o mão mole não deixa. Fica bravinho. Aí, curiosamente, eu fui ver as respostas. O mesmo Bernardo Kister, que tá lá me ofendendo ao lado do mão mole, também tava criticando o Moro na época. E aí, Morgenstern? O grande Guten Morgen? Eu estou errado e você... Eu estou certo, você está errado. Se você discorda de mim, você está errado. E aí, irmão? Fala mal do teu amigo aí. E quando ele fere a própria interpretação, muda a Constituição, instaura inquérito ilegal, cria as leis, interfere no executivo, nega acesso aos autos, barra advogados e mente publicamente sobre processos. Mas eu não posso relembrar e apontar quem é Sérgio Moro? Cadê a lista de quem eu posso relembrar o passado ou não? Emerson Grigoletti, advogado de basicamente toda a turma da direita, alvo no inquérito das fake news. Advogado também do Constantino. Nunca ouvi falar de nenhum advogado sem acesso aos autos. Estava rebatendo o Moro. Major Fabiana, mostrando a hipocrisia do Moro, que dias antes tinha dito: é importante destacar, com grande respeito ao Supremo, que é uma instituição fundamental da democracia. Qualquer decisão tomada deve ser respeitada, embora possa sofrer críticas. E depois ninguém pode questionar a palavra final? Ué, não pode ou não pode criticar Moro? Aí você tem o Fred Rodrigues, que foi candidato da direita bolsonarista nas eleições agora, né? Lá em Goiás, apoiado pelo Geyer. A Suprema Corte dos Estados Unidos não abre nem conduz investigação, não cria leis, não vota contra a liberdade de expressão ou posse de armas. Um juiz não anula atos do presidente. 5 dos 9 juízes são conservadores, aqui nenhum. Prezado, ninguém sério faria esta comparação. Complicado, né? Mas vamos continuar. Jorge Serrão, que trabalha serra fileiras com mão mole, também criticando o Sérgio Moro, cara. Por que isso aqui não é um problema? Porque o problema sempre sou eu. Esse argumento é válido em um país que tem uma constituição enxuta, principiológica, que reflete o livre debate do povo que elaborou. Não é o caso da Carta de 88, que precisa ser trocada por uma nova, que garanta de verdade a segurança do direito natural à democracia. Paulo Figueiredo, na época, também criticou. Doutor, o senhor foi juiz federal, ministro da Justiça e tem pós-graduação na Harvard Law School. Não é possível que não saiba a diferença entre o poder de Judicial Review da Suprema Corte Americana, que julga seletivamente 100 casos por ano, e o Supremo que se mete em tudo. Mas se quiser eu explico. E ainda tem o Carlos Bolsonaro, né? Sérgio Moro utiliza os Estados Unidos quando se trata de defender instituições, ignorando o contexto atual de cada país. Seria maravilhoso caso se espelhasse neles também para defender o povo e seu direito à legítima defesa. E antes de relembrar algumas mensagens do Moro, e o que aconteceu na época, e por que é importante lembrar isso para entender por que hoje o Brasil vive uma ditadura, veja isso aqui, né? Postei lá no Twitter e veio o novo cabo eleitoral do Partido Novo, o juiz Marcelo Bretas. Aí ele veio falar mal de quem? De mim. Este sujeito é muito chato, intriguento, Deus nos livre de gente assim. Ele está do outro lado do mundo e acha que sabe tudo, falar é fácil. Uai, e eu tô errado? Eu tô mentindo aqui, Marcelo Bretas? Eu acho que eu sei o que eu falo. Eu tento falar de coisas que eu sei, né? Mas eu coloquei essa postagem por uma razão, né? Eu fui ver os comentários. E aí vocês vão entender por que eu quero relembrar a saída do Sérgio Moro e conectar isso com 2026, os liberais, a campanha contra Bolsonaro, o silêncio em relação à tortura que Bolsonaro tá sofrendo, o silêncio em relação à prisão ilegal de Bolsonaro. Aí eu fui ler os comentários, né? E tem todo tipo de comentário.
Todas as linhas. Não vou falar o nome das pessoas que escreveram, só olhar os comentários. Primeiro comentário. Dr. Bretas, lembra da fatídica reunião onde Moro se opôs à indicação de Ramagem? Pois é, tudo começou ali. Então, o Moro não se opôs à indicação do Ramagem. Quer dizer, não. O Moro se opôs à indicação... Na verdade, não é que o Moro se opôs à indicação... Não vou nem lembrar se foi realmente assim. O caso foi que barraram a indicação do Ramagem. O nome que... Eu nem tenho certeza se Bolsonaro estava a todo custo querendo colocar o nome do Ramagem naquele momento. Mas, enfim, tudo começou ali. Mas a pessoa está tentando até tentar entender meio que aconteceu na época. Depois vem a Nana Franca. Dr. Bretas, desde quando mostrar a verdade é fazer intrigas? Por acaso é a favor de jogar para baixo do tapete ou censurar a internet? Acredito que não, né? Ou seja, primeiro comentário, a pessoa tentando trazer algumas coisas que aconteceram na época para justificar o posicionamento do Moro. Outro comentário de uma pessoa que tá assim, cara, a gente tem que olhar pro Brasil e olhar o que aconteceu. Trazer o passado. Se o passado tem relevância, tem que colocar na mesa. E se tá errado, a gente rebate. Se for verdade, a gente acata. Depois outro cara. Doutor, entendo que o jovem é de fato um antagonista, necessários em qualquer grupo democrático. O antagonista expõe rachaduras, falhas, hipocrisias e abismos. É um contraponto sumariamente importante. Com todo respeito, cordial abraço e excelente semana. Então, um cara ali que acha que é importante debater ideias e ver hipocrisias. Acha que isso é importante. Você tá certo, que também, como juiz, Moro foi o cara. Já como senador, esse aí tentou se colocar no meio de campo. Doutor Bretas, pai prova tudo que fala. Ele apenas mostra a verdade. Moro errou muito e em muitas vezes e ainda apoiou o que não devia. O plantio é opcional, mas a colheita obrigatória. Isso aqui meio que me apoiando. Marcelo, apesar de vocês estarem do mesmo lado e estamos lutando contra o lado atual, o Moro faz escolhas erradas na política e calado era um sábio. Agora tem que aguentar as críticas pelas suas escolhas. Ok? Meio dando justificado. E segue, vai seguindo. Mas ele tem um ponto. O Moro defendeu os crimes do Supremo contra a direita. Ele vai manter a opinião dele agora, que é vítima? Eu concordo. Esse aqui é um chato. Com ideias enviesadas demais, mas que ele tem razão em relação ao Moro, ele tem. Que cara frouxo oportunista é esse Moro? Eu não acho que frouxo oportunista cabe ao Moro. Eu acho que é pouco para descrever. Outro diz, é só rebater com argumentos, o que não aconteceu. Depois tem o comentário que mais me pega. Concordo. Eles faz vídeos longos, cansativos e cheios de discórdia. Assim, tá, mas o que eu tô falando é verdade ou não? Então, assim, a pessoa não tá preocupada se existe verdade ou mentira. A pessoa tá mais preocupada com o tamanho das coisas e com discórdia. Sabe? Me preocupa porque a gente tá vivendo numa sociedade cada vez mais as pessoas querem respostas em vídeos de TikTok, né? De 15 segundos. E eu não acho que você consegue explicar coisas complexas em 15 segundos. Não acho que essa mentalidade ajuda a construir um movimento político forte. Quem faz o engajamento da treta? Toda hora escolhe um para movimentar as redes dele. É isso aí, da treta. Será que é só isso mesmo? Falou tudo, Bretas. Queria ver essa valentia dele aqui em solo brasileiro. Valentia de quê? Valentia do quê? Sabe? Assim, é um comentário que eu também nem consigo entender. Aí depois vem, é um picareta, tá? Mas o que eu tô falando é mentira? É verdade? Olha como a maior parte desses comentários contrários sequer se dão ao trabalho de entender sobre o que está sendo dito. É um posicionamento, eu vou usar essa palavra de maneira proposital para falar lá na frente, que é muito mais por afinidade emocional do que lógica racional. Eu não estou usando esse termo aleatório. A gente vai entrar no estudo científico daqui a pouco, sobre a direita brasileira. Eu já nem leio e passo reto qualquer coisa que menciona esse ser repudiável. Ué, mas tu não acabou de ler? E, supondo que ele não leu, será que esse tipo de postura ajuda em alguma coisa? A gente tá numa sociedade que a gente vai ignorar o que as pessoas leem. Eu faço questão de ler, principalmente os comentários das pessoas que eu não gosto, para saber o que elas estão pensando. Eu acho que se fechar não ajuda em muita coisa. E depois vem. Esse pai realmente é chato, mas neste caso ele tem razão a expor a hipocrisia do Moro. Aí depois eu tô, ele sempre perseguiu o Moro, antes mesmo de Bolsonaro assumir. Como perseguir como? Como é essa perseguição? Eu fui atrás dele na rua, botei a polícia atrás dele, movi inquéritos contra ele, processos contra ele. Aí depois outro comentário, é infiltrado. Pronto, é infiltrado. É uma pessoa que é de esquerda.
E o de baixo complementa, exatamente. Se estivesse aqui no Brasil, Kim já estaria afiliado ao PT ou PDT. Pronto. Eu estaria no PT, gente. Bretas, concordo, ele só atrapalha mesmo. Boa. E por fim, caras como esse Kim Paim escolhe quem pode errar na vida. Moro pode ter errado em alguma coisa, como foi a saída do governo Bolsonaro, porém já mostrou que se arrependeu. Fez muito mais pelo Brasil do que quem só faz confusão. Então temos que falar sobre isso, né? Será que o Moro realmente errou na sua saída, né, do governo? Será que o Moro errou, velho? Será que só foi um erro? E vejam só, temos que relembrar um pouco da saída do senhor Sérgio Moro. Separei aqui algumas coisas de vídeos antigos. Você vê aqui, ó, episódio 189. Hoje é o 2174, ou seja, 2000 dias atrás. Esse aqui foi o vídeo do dia seguinte da saída do Moro. Foi dia 25 de manhã. Olha isso daqui. Notícia da época. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news, que censurou nosso site, vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é conduzido por Alexandre de Moraes. Curiosamente, essa notícia do antagonista foi parar no Jornal Nacional. Essa notícia foi parar no Jornal Nacional, mas foi parar lá por quê, né? Você vê, o PF na cola de 10, 12 deputados bolsonaristas. Essa é a mensagem aqui, conversa de Moro com o presidente, né, com Bolsonaro. Isso aqui já é o destaque que o Jornal Nacional deu. Qual era a mensagem que o Moro bateu o print, né? Era essa aqui, ó. O Moro falava: imprensa, não é fácil. Estarei no Planalto às 9 para conversarmos. Aí Bolsonaro encaminha, alguém mandou para Bolsonaro, Bolsonaro encaminhou, e ele diz, ó, mais um motivo para a troca. E Moro diz: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas, conversamos em seguida às 9. Qual foi a narrativa vendida na época pelo Jornal Nacional? Que isso daqui provava que Bolsonaro estava tentando blindar os seus aliados de um inquérito e que, por isso, Bolsonaro não poderia indicar o diretor da Polícia Federal. O que é que Bolsonaro reclamava? Qual o lado de Bolsonaro nisso? Bolsonaro falou que estava mostrando essa imagem para o Moro para provar que estavam ocorrendo vazamentos recorrentes da Polícia Federal para a imprensa. O tempo todo, vazamento atrás de vazamento, e que isso aí não era bacana e que isso daí tinha que acabar. Isso daí tinha que acabar. Esses deputados na mira, isso daqui foi dia 24 de abril, no dia 27 de maio, né, um mês, 3 dias depois, foram alvos da busca e apreensão, que também bateu lá no Terça Livre e bateu na porta de outras pessoas. E aí, olha que curioso, olha esse print aqui do celular do Moro. Tu tá vendo que não tem a resposta de Bolsonaro? O Moro não deu nem tempo para Bolsonaro, né, respondê-lo, e aqui é o print que foi parar na TV. Aí, olha só como são as coisas, né? Que foi que o pessoal notou na hora. Que foi quem parou na TV. Se alguém ainda tem dúvidas das intenções do Moro, é só ver que ele tirou o print da conversa às 7h33, no mesmo instante da resposta. Ele nem esperou a coletiva do presidente às 17h. Às 10 da manhã, a Globo já sabia do discurso dele. Já acordou com esse objetivo. Tudo premeditado. Moro fez tudo que fez de caso pensado. Ele manda às 7h33 e bate o print. Na mesma hora. De caso pensado para incriminar Bolsonaro. Isso daqui foi um erro? E ele se arrependeu disso daqui como? Por que a gente não pode aprender isso daqui? Por que a gente tem que varrer esse tipo de coisa para debaixo do tapete? A grande luta dele não é pela liberdade de expressão? Aí, passar 2 dias depois. Aqui tá a notícia da época, né? Falando do que tá acontecendo e tudo mais. Tinha coisa para comentar. Deixa eu ver se tá aqui nesse vídeo. Tá, acho no vídeo seguinte, o 190. Mas nem coloquei aqui. Que é a matéria da Bela Megali, às 10 da manhã, né? Tudo premeditado, a saída do Moro. Aí olha só que curioso. No dia que o Moro sai do governo, que é o dia 24 de abril,
No mesmo dia, o Supremo determina que PF mantenha delegados na apuração de fake news. Não pode mudar a equipe, não. Por que não pode mudar? Porque senão o Bolsonaro vai interferir na PF. As investigações a que ele se refere são sobre ofensas, ameaças e fake news contra ministro do Supremo e a quem envolve organização e financiamento de atos com pautas antidemocráticas. A forma como o Moro saiu, as mensagens que ele entregou, todo o processo foi para validar o inquérito das fake news. Aí, olha que curioso. O pessoal não lembra? Moro falou com Maia e ministros do Supremo antes de se demitir. E até hoje nunca foi revelado pela imprensa com quais ministros do Supremo o Moro falou. Mas existe uma forte suspeita que um dos ministros que Moro falou antes de se demitir, de caso pensado, premeditado, para destruir Bolsonaro, o bolsonarismo, aumentar a perseguição, você vê aquele primeiro WhatsApp, foi com o ministro Alexandre de Moraes. Com base no quê? Fala, lembra disso, né? Mas tá aqui, ó. A parte do Supremo é aqui, ó. O ex-juiz ainda conversou com ministros, no plural do Supremo, e colegas do primeiro escalão do governo Bolsonaro, entre o telefonema e outro. Moro conversou ainda com amigos, a mulher Rosângela, que há tempos vinha sugerindo a ele deixar o governo. Pela manhã, Moro tinha estado no Palácio do Planalto, lá recebeu o próprio Bolsonaro. A informação por volta das 9 da manhã, que Maurício Valeixo, seu braço direito, seria demitido por comando da PF. Aí, olha que curioso, né? Deixa eu ver se tá nesse vídeo aqui. Olha lá. Ao sair do governo, Moro revelou ter sugerido a Bolsonaro o nome do delegado Disney Rossetti para substituir o Maurício Valeixo. E Bolsonaro rejeitou. Quem é o Disney Rossetti? Ligado a Moraes. Por que Moro queria colocar o cara ligado a Moraes para ser o diretor-geral da PF? Moro nunca explicou isso. Deltan Dallagnol nunca explicou isso. E o errado sou eu de falar. Não cobram tanto de fazer dossiê. Cara, foi feito muita coisa já. Até para adentrar nisso daqui de forma um pouco mais profunda. Não tão profunda. Só de boinha. Só de boinha. Ai. Cadê? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vai estar aqui o que eu quero. É uma postagem da Cruzoé, que torna a coisa ainda mais estranha. Deixa eu ver se tá aqui nesse vídeo. Tá aqui. Pronto. Ó. Em reportagem na Cruzoé, o jornalista Fábio Leite apresentou a relação de intimidade entre Rossetti e Moraes. A relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período que o magistrado foi ministro da Justiça no governo Temer, entre 2016 e 2017. O delegado federal comandava a superintendência da PF em São Paulo. Da gestão Rossetti, a Lava Jato Paulista praticamente não avançou, apesar de inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Vocês poderiam me informar por que Sérgio Moro queria indicar o Sérgio Moro da Lava Jato, queria indicar o cara que travou a Lava Jato de São Paulo? E vocês poderiam incluir na explicação de vocês esse pedaço aqui? Esse trecho aqui, ó, é do depoimento do Maurício Valeixo. O Maurício Valeixo, em depoimento, disse aqui que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o delegado Fabiano Bordignon. Por que o Moro desistiu do Fabiano Bordignon para escolher o nome do Moraes? Vocês poderiam me explicar? O Flávio Morgenstern, ele poderia fazer um programa explicando isso daqui? O Bernardo Kister poderia fazer um programa explicando isso aqui? Vocês que adoram me ridicularizar? O Oreudo? O Marcelo Bretas poderia me explicar isso daqui? Eu acho que seria de grande valia essa explicação. Aí, vamos continuar aqui, ó. Quando o Sérgio Moro saiu, o dia da saída dele. E a gente volta para 2026, que é o que eu tinha prometido para vocês. Esse aqui é o vídeo da época 188. Que já no finalzinho já, ó. A verdade reconhece que o PT cometeu erros e elogia Moro. Em geral, ele, Sérgio Moro, ajudou, afirmou o presidenciável, há reparos a fazer, né? Aí o Alan disse, precisa explicar? Precisa, viu, Alan? Olha o que o Felipe Martins, na verdade, o que eu tinha colocado no vídeo, foi mal, né? Que o Felipe Martins tweetou. Quem tweetou no dia foi o Olavo. Eu peguei essas postagens que circularam na época. O Felipe Martins escrevia: o Estado tecnocrático é o inimigo mais mortal da liberdade humana. A concentração de poder na mão de burocratas, supostamente iluminados pelo saber técnico, é o modo mais eficiente de domar, limitar e subjugar pessoas livres, privando-as
do controle efetivo sobre suas vidas. E antes de realmente estar no governo, né, mas Bolsonaro já tinha vencido, o Felipe Martins falava assim, ó, sempre que sofre uma derrota eleitoral, o establishment busca se reorganizar para, pelo menos, normalizar os agentes que o derrotaram, submetendo-os a critérios supostamente técnicos para que possa exercer algum controle sobre as decisões desses agentes. Todo cuidado é pouco. Isso aconteceu ou não aconteceu? A reorganização foi brutal e aconteceu com apoio de gente como o Moro, defendida pelo Marcelo Bretas, defendida pelo Deltan Dallagnol e pelo Flávio Morgenstern. Eu não vou baixar a cabeça para esses intelectualzinhos de minha tigela que faz curso e não faz nem direito. Pelo amor de Deus. Quando o Moro sai, o Olavo falou isso daqui, ó. A cultura política do juiz Moro sempre foi deficiente. Ele nunca entendeu nada das situações em que se envolvia e nunca teve a humilde iniciativa que me pediu que as explicasse depois. O Moro nunca foi anticomunista, apenas antipetista, o que é a definição mesma do pseudo-bolsonarista aproveitador. O que é o movimento antipetista hoje, que é o do Ciro Nogueira? Podemos falar que Ciro Nogueira é um pseudo-bolsonarista aproveitador? O antipetismo é suficiente para uma pessoa ser tua aliada? E aí? Só isso basta? Só ser antipetista? Eu acho que no ponto que estamos hoje no Brasil, além de anticomunista, né, também anti-juristocracia. E por fim, Olavo falava, Sérgio Moro mostrou ser mais devoto à sua biografia do que à pátria. Ele mentiu contra o presidente da República e deve ser processado, sem dó nem piedade. Moro sempre foi apenas um jurista regularmente bem preparado, mas totalmente desprovido de cultura histórica, literária, filosófica e política. Um ignorante especializado. Não vai fazer falta nenhuma. Que enfia sua biografia no fiofó e vai pastar. Daqui a 3 meses, ninguém se lembrará mais dele. Aí volta para aqueles comentários que eu tava mostrando, da turma do Bretas e tudo mais. Como você quer? Como a gente pretende construir um país decente, organizado, com a galera que tá nessa, né? É infiltrado? Infiltrado. Não pode contar o que tá acontecendo que o Moro fez. Então, assim, a gente tem um caminho gigantesco para andar, sabe? Intelectuais que desinformam. Uma população que sequer tem interesse em entender o que está acontecendo. Liberais aproveitadores, né? Pseudo-bolsonaristas aproveitadores. E o errado, como diz o Mafinha, somos nós que estamos aqui tentando defender Bolsonaro, tentando rebater alguma coisa. O que eu falo, eu mostro. Isso eu tô mostrando aqui coisas... Poxa, que tá no vídeo 188, 2.000 dias atrás. Isso eu tô repetindo. Porque às vezes tem que repetir, porque para algumas pessoas tudo é discórdia, gente. Corta pro Felipe Martins. O pior são esses técnicos, isso, aquilo, outro, muita técnica. Sabe? Não pode ter ideologia. Sabe? Qual o ganho que eles estão querendo nos oferecer nas eleições de 2026 para abandonar Bolsonaro e abraçar um candidato técnico? A troco do quê? Mas eu falei que muita dessa galera, né, é aquele apoio muito mais afetivo do que... Acho que eu falei efetivo antes, né? Assim, afetivo do que racional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês para nós chegarmos nos finalmente. Tava passando no Twitter e vi uma postagem da Yara. Eu acho que ela tem razão em parte do que ela tá falando, assim como o João também tem razão em parte do que ele tá falando. A Yara postou uma matéria lá do GGN, do Luiz Nassif, falando assim, ó, o bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. A esquerda tentando fundamentar o perfil do bolsonarismo, tá? E eu acho que isso é importante, porque eu tento também desenhar como a esquerda pensa. O que até hoje eles não conseguiram entender é que o bolsonarismo é orgânico. Sim, isso aí tem parte da esquerda que não conseguiu compreender. Mas esse estudo está tentando entender, pelo menos, as divisões internas. E aí o João fala uma coisa que eu acho que é acertado, que ele fala assim, ó, não podemos subestimar a esquerda. Eles estão investindo em estudos para nos destruir. Enquanto isso, os deputegues de direita seguem lavando a alma em vídeos lacradores no YouTube. Aí eu fui dar uma olhada nisso, né? Tirei aqui um pouco de ordem à tabela. O bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. Ferri Júnior propõe uma nova metodologia de análise do comportamento político e oferece uma visão mais precisa do eleitorado de Bolsonaro.
Eu ainda acho que está muito aquém, mas eles estão começando a tentar entender. E aí ele coloca ali, ó, conclusão. O bolsonarismo não é um bloco ideológico homogêneo, não é mesmo, mas uma colisão de perfis distintos, porque ele vai considerar bolsonarista todo mundo que vota em Bolsonaro. Tem muita gente que vota em Bolsonaro porque não quer o Lula, né? Mas que na primeira oportunidade quer destruir o bolsonarismo. Há antipetistas liberais, autoritários militaristas, moralistas religiosos, unidos mais por rejeição à esquerda do que um projeto em comum. A pesquisa refuta a ideia de que o bolsonarismo possa ser reduzido a discurso populista ou ideologia reacionária coerente. É muito mais complexo do que isso, né? Até encontrar uma ideologia coerente é difícil. O voto bolsonarista combina valores conservadores e políticas sociais, revelando a complexa interseção entre religião, segurança e antipetismo na formação da direita brasileira contemporânea. Ele só dividiu em 3 blocos, que eu acho que são muito mais do que 3 blocos. Mas qual é a tese dele? Que eu não acho que está de toda errada. Eles estão se esforçando para entender. Enquanto isso, parte da direita quer olhar para o lado de lá como se todo mundo fosse igual. E essa está todo mundo comunista. Ciro Nogueira é comunista, Kassab é comunista, Moraes é comunista, Dilma Mendes é comunista, Lula é comunista, todo mundo é comunista. Não dá para ser todo mundo comunista ao mesmo tempo, sabe? É uma definição ruim. Eu acho ruim, acho melhor entender as nuances que existem na esquerda, conseguir classificar melhor. E muito mais importante do que o rótulo, o nome do rótulo, é o que o bloco pensa. Por isso que eu achei que esse cara até mandou bem. Esquecendo o rótulo, desses aqui, eu acho que o melhor que ele utilizou foi o primeiro, liberal antipetista. O outro, militar punitivista, conservador. O que é o liberal antipetista? Progressista nos costumes, sim. A galera da Faria Lima. E nas políticas sociais, baixo apoio ao militarismo, pouco religioso. Interpretação, eleitores que não compartilham valores conservadores, não têm ideologia, a ideologia deles é o dinheiro, mas rejeitam o PT, né? Antipetismo puro. Depois vem o militarismo punitivista. É um nome ruim para classificar aquele cara, como é que eu posso falar? Meio pragmático que ele coloca aqui, né? Aquele cara que não é de esquerda, mas que acha que às vezes política é um negócio que ele não tá muito interessado, quer resolver. Conservador em segurança e moral, favorável a muita coisa, mas progressista em políticas sociais. Lei e ordem pragmático, mas próximo do discurso de segurança bolsonarista. E ele coloca como ultraconservador, né? Muito conservador em temas morais. Ou seja, o cara que realmente tem uma ideologia, mas apoia políticas sociais. Base ideológica do bolsonarismo. Olha que curioso. Ele acha que é estranho que a galera que apoia as políticas sociais, ela que apoia mesmo, vão ser esses dois. Esse aqui ele só fala que é progressista nas políticas sociais, mas apoio mesmo a políticas sociais somos nós, os bolsonaristas, com ideologia, e aquele cara mais à direita que quer que lasque com tudo, vá pra cima do sistema, contra o regime. Essa galera apoia as políticas sociais. O liberal não. Não políticas como Bolsa Família. Ele é progressista, né? Ele apoia políticas, né? ESG, de meio ambiente, tudo mais, muito verdinha, mercado de carbono. Isso ele apoia. Bolsa Família não. Mas ele é antipetista. E aí tem uma discordância gigantesca. E esse cara tá tentando quantificar isso. E aí esse mesmo cara acha que se você apoia a Bolsa Família, você obrigatoriamente é de esquerda. E assim, a questão da Bolsa Família é porque ninguém quer ver o Brasil passando fome, né? Pelo amor de Deus, o ideal é que ninguém precisasse de nenhum tipo de apoio do governo. Eu sei que eu fui lá, peguei o texto para dar uma lida. Você vê aqui, ó. O artigo foi publicado, acho que essa revista aqui é da Unicamp, que é a revista CESOP. O bolsonarismo como fenômeno de opinião pública. É um artigo, 20 e poucas páginas, que é referendado, fez várias análises de dados, clusters, perguntas. O cara foi atrás. A galera da esquerda está tentando entender. A galera da esquerda está tentando entender, enquanto parte da direita sequer quer abrir o coração para ouvir sobre Sérgio Moro. E ele terminava na conclusão falando: identifiquei 3 abordagens principais para o estudo do bolsonarismo. Uma é formada pelos trabalhos que tomam esse fenômeno como de natureza discursiva. Uma variante dessa abordagem é formada pelos trabalhos que definem o bolsonarismo como ideologia. Ele vai analisar muitos discursos, né, as falas, para tentar identificar o que seria o bolsonarismo, que ele meio que discorda.
Ainda em relação à abordagem discursiva, pretendo ter mostrado que é bastante impreciso afirmar que o bolsonarismo seria a soma de todos os fatores ideológicos, lavajatismo, golpismo, bandeirantismo neoliberal, udenismo, etc., que é uma tese do Christian Lynch. Pois há grupos numerosos de bolsonaristas que não são particularmente adeptos do neoliberalismo ou mesmo do golpismo. Quem é a favor aí de juros elevadíssimos para enriquecer banqueiro, cara, não é bolsonarista, né? São os apoiadores do Lula e do Haddad. Por fim, os trabalhos dessa vertente são incapazes de identificar as diversas combinações de preferências, suas diferentes intensidades, que formam o eleitorado bolsonarista, coisa que conseguimos fazer neste artigo. Os trabalhos que tomam o bolsonarismo como fenômeno sociológico em geral também não reconhecem claramente a diferença entre emissão e recepção de discursos, argumentos ou conteúdos. É isso lá, os caras reiteradamente se referem ao bolsonarismo como se eles tivessem uma unidade semântica subjacente e pode ser rejeitada pela análise de clusters que mostram perfis bastante diversos de eleitores bolsonaristas já no primeiro turno, ou seja, entre aqueles que têm um voto em Bolsonaro como a primeira opção. Ao invés da hipótese da unidade, cale o abraço da diversidade, identificando 16 tipos de bolsonaristas. Contudo, essa interpretação não consegue separar tendências majoritárias e minoritárias entre os seguidores do ex-capitão. Nossa análise faz isso, pois podemos ver claramente que, se há grupos significativos de bolsonaristas que defendem valores conservadores da família, há os que são liberais no âmbito dos valores e também aqueles que preferem medidas punitivistas na questão de segurança. Por fim, a abordagem que mais se aproxima deste artigo, aquela que toma o bolsonarismo pela perspectiva do comportamento político/opinião, vem corretamente identificando as variáveis socioeconômicas e ideológicas que descrevem o fenômeno. Pretendi mostrar aqui que, partindo da identificação das variáveis relativas à adesão a valores e ao grupo a políticas públicas, é possível, por meio da análise de clusters, identificar grupos de eleitores/apoiadores com perfis distintos. Sim, tem muitos grupos distintos. Por exemplo, descobrimos que há um grupo de eleitores de Bolsonaro que é liberal em quase tudo, a não ser sua preferência eleitoral por Bolsonaro. Seriam eles antipetistas puros? Também descobrimos que preferências conservadoras em relação à segurança pública ou militarismo caracterizam um grupo de eleitores de Bolsonaro que é liberal em relação a valores e progressista no que toca a políticas sociais. Por outro lado, há um grupo importante de bolsonaristas ultraconservadores em quase todas as variáveis, que também é majoritariamente evangélico. Na verdade, a variável evangélico merece ser explorada com mais cuidado, testando possíveis subdivisões da categoria, mas isso deixaremos para uma futura contribuição. Os caras estão tentando identificar cada um dos grupos das divisões, porque quando você conhece o seu adversário, é mais fácil de você montar um plano para você destruir o seu adversário. A esquerda faz um trabalho sério de identificação. A esquerda, não quero saber. Não me conte, só é momento de união, inimigo do meu inimigo é meu amigo, bababá, pipipi, popopô. Sabe? Onde vocês querem chegar no final do dia com isso? Onde que vai chegar com isso? Pelo amor de Deus, gente. A direita, ela não soube contar a sua história. A direita não só não soube, como ela ainda não sabe. Eu vou valendo. Eu fico me perguntando, quem nessa direita aí, se for sabatinado, sabe explicar os pormenores? Tem uma pessoa que eu vou apostar assim, que é uma das que com certeza mais saberiam explicar essa história. Sabe quem? A Bárbara, do Te Atualizei. Porque a Bárbara acompanhou muito isso daí. Desde a CPM das fake news em diante, a Bárbara acompanhou muita coisa. Lembra de muita coisa também. E não é da turma dos grandes intelectuais da direita. A Bárbara lembra de muita coisa, mas eu vou postar do que ela lembra. Mais do que muito político. Se a gente não sabe... Assim, aí o curioso é o seguinte, né? A direita, ela vai... Vou deixar essa merda aqui, ó. Ela vai falar, não, veja só, né? O professor Olavo nos diz o trabalho intelectual, porque a esquerda chegou ao poder pela cultura, dominando as universidades, fazendo filmes, produções. Tá, pra você fazer um filme, você tem que saber contar a história. Porque você contar que história no filme se não sabe a história? Você vai assumir a faculdade pra fazer o quê? Se você não sabe o que você vai contar. A história do momento, que é a prisão ilegal de Bolsonaro, não é repercutida.
Ninguém comenta. Não se pode cobrar da classe política que falem sobre Bolsonaro. Não pode cobrar que Tarcísio abra a boca para falar da prisão ilegal de Bolsonaro. Não pode. Então, assim, como esperam vencer um establishment brasileiro extremamente poderoso que tem mais de... Deixa eu ver... sei lá, 11 com mais 100, com mais 25, dá 136. 136 anos de organização no mínimo, que é desde o golpe contra o Império, na implementação da República, onde eles têm o domínio do sistema financeiro inteiro, onde tem os domínios dos grandes meios de comunicação de massas, não é canalzinho de YouTube, é TV que fala para milhões de brasileiros por dia, sabe? Quando tem grande parte do setor produtivo nas mãos, quando tem cargos-chave na administração pública, de setores burocráticos do Estado, passando por agências reguladoras, passando pelo judiciário. Como você pretende vencer isso sem um plano, sem organização, sem um projeto de país, sem saber contar sua própria história, jogando o único cara que, sem apoio de nada a não ser do povo, conseguiu chegar ao poder, que foi Bolsonaro. O único cara que, além da discussão rasa e boba da presidência da República, se preocupou em construir uma base de vereador, de prefeito, de deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Não, mas esse cara que tem que ser deixado para trás é um capítulo a ser virado. O único que deu resultado. Rapaz, velho. E o louco sou eu. Sério, se você acha que eu tô meio louco, você me diz. Não, irmão, você me diz com argumentos, né? Você tá louco por causa disso. Jogue Bolsonaro do abismo. Que ele já foi. Aí você me fala aí que às vezes eu posso estar louco também, né? Enfim. Eu me recuso a comprar a narrativa da imprensa e a narrativa aí de setores da direita, principalmente os mais simpáticos aí, a turma do Novo, a turma do mercado financeiro. Tô de boa. Prefiro seguir apoiando aí o Jair, se não for o Jair, o Eduardo. Acho que ideologia é importante, sabe? Acho que a eleição não é só a presença da República. Acho importante ter um representante numa eleição majoritária como esta, porque você tem que eleger uma bancada grande também de pessoas alinhadas, porque as pessoas alinhadas vão colocar assessores alinhados, pessoas boas dentro da máquina, que fé em Deus. Poxa, daqui a 2 anos, né, 2 anos depois da eleição, se elegem vereadores, quem sabe até prefeito. Na próxima eleição pode vir para deputado estadual e ir crescendo, alimentando, porque esse é o processo de qualquer lugar no mundo, de alguém que quer crescer, do que eleger gente que ter um governo de um estado na mão e não dar uma secretaria que seja para alguém, porque é ideológico demais, é radical demais, que quando o Bolsonaro está sendo preso ilegalmente, não abre a boca para falar nada. O cara é Eduardo Bolsonaro mesmo, na cabeça. Vai, Dudu, vai que é tua. Vai que é tua, Dudu. E vamos que vamos. Ai, falei o que eu tinha para falar hoje. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no canal. É isso, né? Aprenda a história da perseguição. Porque se fala assim, não, lá na frente, né? O mundo vai saber a verdade. Tu vai ter que saber contar a verdade, né? Que verdade que tu vai contar? Que verdade que tu vai contar? A verdade que está registrada no Atlas Brasileiro, quimpaim.com.br. O único registro, porque é o único mesmo da história nacional, inclusive dando muito destaque, né, ao lado da direita e desmentindo muitas vezes o que sai na imprensa da época, né? Os eventos, tudo que aconteceu de 1º de janeiro de 2003 até hoje. Mas que, segundo o Flávio Morgenstern, não passa da revista Caras. Só são prints. Os prints que tanto machucam. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, para assinar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!